É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre as pautas prioritárias do governo aqui de São Paulo, a base de apoio na Assembleia, CPIs. Eu converso com o Guto Zacarias, que é deputado estadual pela União Brasil de São Paulo, vice-líder do governo na Alesp. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os nossos telespectadores aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, eu que agradeço a sua participação aqui. Vamos falar da sua posição política, né? Tem apenas 23 anos o deputado Guto Zacarias, se coloca como de direita, liberal, foi do MBL, não é? Assessor do ex-deputado Arthur Duval, que foi cassado em maio de 2022. Diz que sempre detestou o PT, queria que confirmasse até essa posição, mas o MBL também foi contra Bolsonaro, né? A partir de determinado momento, rompeu com Bolsonaro. Como que todas essas características, esse perfil, influencia a sua vice-liderança lá do governo na Alesp? Boa pergunta. Eu tenho 23 anos, sou o deputado estadual mais jovem dessa legislatura, um dos mais jovens da história do nosso país, ao menos desde a redemocratização. Ainda sou membro do MBL, pretendo ser por mais alguns anos. De fato, nunca fui petista, nunca fui fã do PSOL, nunca fui fã do PCdoB ou de qualquer tipo de esquerda brasileira e também nunca fui bolsonarista. O que me ajudou a ser vice-líder do governo Tarcísio, e obviamente esse convite vem do Tarcísio e não da Assembleia para o governador, vem do governador para a Assembleia, é a minha capacidade, a capacidade histórica do Movimento Brasil Livre para defender algumas pautas que, ao meu ver, são caras ao governo atual, o governo Tarcísio de Freitas, como uma agenda de privatizações, uma agenda liberal e uma agenda de maior eficiência ali, obviamente, do gasto público. Essa capacidade e também a capacidade de articulação dentro da Assembleia, de ser combativo e propositivo, acho que é o que me cacifou para ser vice-líder do governo do Estado de São Paulo. Agora, o governador, ele foi ministro do governo Bolsonaro e boa parte da base de apoio dele é ligada ao presidente Bolsonaro. Inclusive, nós temos na mesa diretora a presidência do André do Prado, né, que é do PL, que é do partido do presidente Bolsonaro, que contou com o apoio, inclusive, do PT. Aí, como é que você vê essa articulação na Assembleia, né, em torno de mesa diretora, de discussões de pauta, sendo que tem determinados momentos em que há essa proximidade, inclusive, com o partido do governo federal? Mais uma vez, belíssima pergunta. A Assembleia tem uma questão muito particular, que é usar proporcionalidade na escolha da bancada. Então, a maior bancada vai ficar com a presidência da casa e, obviamente, também todos os outros cargos da mesma vão ficar com a segunda maior bancada, a terceira maior bancada e as outras coalizões também. O André do Prado citado, o atual presidente da Alesp, o candidato que eu votei para presidente da casa, ele está no PL, no Partido Liberal, antes do PL se chamar PL, quando ainda era Partido da República, e antes mesmo do Jair Bolsonaro estar nesse partido. Então, acho que a articulação política no começo do governo tem ido bem, principalmente com os avanços de boas CPIs, de barrar algumas CPIs que a oposição tentou fazer, que eu julgo esdrúxulas também, e também na primeira grande força do governo, foi a derrubada do veto da pauta da causa ali dos autistas. Então, acho que está indo bem e tem uma questão bastante particular que às vezes fica alheia do debate público nacional, que eu julgo positivo. Às vezes, quando a gente vê, por exemplo, o PT votando no André do Prado, parece, nossa, o PT virou bolsonarista. Não, não é isso. É uma questão de proporcionalidade. Muito provavelmente você vai ter membros do partido do André votando em cargos do PT pela questão de proporcionalidade e não no alinhamento necessariamente ideológico. Se a gente tem que mudar isso ao longo dos anos, é uma discussão. Mas hoje em dia, e algumas décadas até, é assim que funciona na Assembleia. Mas tem uma questão de maturidade política, né? E claro, o próprio governador hoje, no balanço dos 100 dias, ele também agradeceu alguma proximidade que houve com o governo federal. Ele enfrentou logo de início o problema das enchentes aqui no estado de São Paulo, principalmente no litoral. Foi uma situação muito séria em que ele esteve ao lado do presidente Lula discutindo essas situações. Então, em alguns casos, é uma questão de maturidade política, quando você tem uma pauta, por exemplo, que é relevante para o estado. É isso, né? A questão do litoral, da tragédia do litoral, tem uma coisa particular, que eu ainda não era deputado, porque aconteceu em meados de fevereiro, e na Assembleia tem uma coisa que acontece apenas na Assembleia e vai deixar de existir, que os deputados estaduais tomam posse em março. Mas eu vi com muita alegria, né, por ter esperança e fé na política, na boa política, quando eu vi aquela imagem de Tarcísio e Lula. Aquela imagem simboliza que o Tarcísio virou petista? Não. Aquela imagem simboliza que o Lula virou tarcisista ou bolsonarista? Não. Significa que houve uma tragédia no litoral norte de São Paulo, que necessitava, obviamente, do poder público para ajudar a resolver aquela tragédia, e ali estava o poder do governo do estado de São Paulo e o poder do governo federal se unindo para tentar trazer o bem para a população. Isso, mais uma vez repito, significa que eu virei bolsonarista, ou que o Tarcísio virou lulista, ou que o Lula virou bolsonarista? Não. Significa que os poderes da República estão se juntando para resolver os problemas da população, e isso é uma volta
da normalidade. É assim que tem que ser. A política da normalidade é essa, é você ter capacidade de diálogo. Agora, Guto Zacarias, você já citou há pouco a questão das CPIs e você já conseguiu as assinaturas necessárias para uma envolvendo o MST, que tem as invasões, inclusive tem um Abril Vermelho, houve invasões no começo deste ano. Agora, há necessidade de uma CPI, as ações do governo do Estado, as investigações que são feitas quando ocorrem essas invasões não são suficientes, aí não teria um caráter político? Tem um caráter político, claro, que faz parte da Assembleia, claro. O ponto principal é que nós estamos vendo, Denise, uma tendência de aumento dessas invasões. A gente citou o caso de fevereiro, uma coisa que aconteceu em fevereiro foi o Carnaval Vermelho, quando a FNL invadiu algumas propriedades ao longo do país e em São Paulo também. E na época eu entrei no Ministério Público para investigar com uma organização criminosa que está anunciando que vai cometer crimes, que vai invadir propriedades e está tendo poucas ações concretas políticas, principalmente federais, para tentar barrar. E agora, hoje mesmo, STED, um dos líderes desses movimentos, anunciou que vai fazer o Abril Vermelho, invadindo novas propriedades. Então, tá tendo, a gente discutiu fevereiro, a gente discutiu abril, a gente está vendo o aumento dessas invasões feitas pelo MST, pelo MTST, pela FNL e vários outros grupelhos. Nós precisamos sim investigar e deixar claro esse recado de que em São Paulo tem lei. Não é possível que nós teremos um grupelho dizendo que vai tocar o terror, anunciando que vai atacar o terror e tocando o terror no Estado de São Paulo e nada será feito e a Assembleia Legislativa não vai fazer nada e as secretarias do governo do Estado não vão fazer nada. Nós vamos fazer sim. E, mesmo sendo o deputado mais jovem da Assembleia, eu costumo dizer que eu quero ser o mais jovem, mas também o mais econômico, mais propositivo e mais combativo. Nós precisávamos de apenas 32 assinaturas da Assembleia, nós conseguimos quase 40 em menos de 7 dias de mandato, porque a Assembleia está dando um sinal claro que quer investigar esses grupeiros e dar um recado muito claro que em São Paulo tem lei e que o terrorismo não vai se criar. Mas a CPI vai resolver esse tipo de questão porque a gente tem problemas no âmbito federal. Houve invasões também na Bahia. A Câmara também está propondo, discutindo a possibilidade de uma CPI com a mesma finalidade. E você tem as ações de investigação e tem todo um histórico de invasões. Então já se sabe mais ou menos, e se sabe da pretensão, inclusive a cobrança pela reforma agrária, pela desocupação de terras, a ocupação de terras improdutivas. Tem uma série de pautas que estão colocadas há muito tempo. Claro. Então, agora a CPI vai barrar que esses movimentos continuem? Eu espero que sim. Não só espero, como vou articular, como vou participar de debates, como vou participar de entrevistas como essa, para que nós barremos sim, que é função do Estado, obviamente, trazer segurança para as pessoas. Sobre a questão do MST, algumas pessoas venham falando dessa maneira, eu acho virtuosa a pauta do MST. Tem muita gente sem casa, de fato, no Brasil. Só que, por exemplo, tem muita gente passando fome no Brasil. A solução para isso é nós organizarmos, criarmos um grupo e sair invadindo os supermercados? Não, é tentar cobrar dos parlamentares que façam boas políticas públicas para elucidar, por exemplo, a fome. Então, tem muita gente sem moradia, tem um déficit habitacional grande em São Paulo. A solução para isso é invadir terras? Não, é criar boas políticas públicas habitacionais. Por exemplo, recentemente a Assembleia Legislativa criou a Comissão de Habitação, que é uma coisa que não é possível que não tinha e agora nós teremos. Então, nós teremos sim que ter boas propostas para habitação, boas propostas para acabar com esse déficit, principalmente de moradia. A solução para isso não é e nunca será cometer crimes. Agora, a cidade de São Paulo enfrenta problemas seríssimo de falta de moradias, de ocupação das ruas e isso acaba se misturando com a questão da Cracolândia. Sabemos que é situação diferente. De um lado é extrema pobreza que leva as pessoas a morarem nas ruas e tem a questão da Cracolândia, imagens horríveis que a gente viu desde sexta-feira passada. Em relação a isso, a gente tem um trabalho conjunto do governo do estado com a prefeitura que não está dando resultado, por mais que se fale de inovações, de oferta de moradia. Como é que você avalia essa situação especificamente? A questão da Cracolândia é um problema do crack, que é um problema mundial e que no estado de São Paulo muitas pessoas não veem, mas é um problema estadual. Tem várias mini cracolândias ao redor do estado, a mais famosa, claro, no centro da capital de São Paulo. Foi criado, Denise, um conselho, um comitê entre o governo do estado de São Paulo e a prefeitura da cidade de São Paulo, que é sendo tocado pelo prefeito Ricardo Nunes e o vice-governador Felício Ramute, onde nós iremos criar ali, nós não, né, o governo do estado e a prefeitura de São Paulo irão criar algumas políticas públicas. Eu acho que é função da Assembleia fiscalizar essas políticas públicas. Nós conseguimos também a assinatura para criar a CPI da Cracolândia para auxiliar tanto o governo do estado de São Paulo quanto a prefeitura e, obviamente, cobrar. Eu também acho que até agora não estamos vendo melhorias. Eu moro no centro de São Paulo, a gente vê que não está melhorando a questão da Cracolândia, mas é um problema vem de décadas e que nós temos ali 4 anos para ajudar a elucidar. É um problema difícil, mas é aquilo, a gente não entrou na política para fazer só o fácil, a gente entrou para fazer o certo e às vezes fazer o certo envolve fazer o difícil. E há espaço, tempo político para todas as CPIs necessárias?
Vai ter que ter, até porque a Assembleia ela usa essa questão de ordem de chegada, então são 5 CPIs instauradas no momento, depois vem mais 5, depois vem mais 5, depois vem mais 5. Então, a gente vai ter que arrumar um jeito aí, porque São Paulo tem muitos problemas e a missão da Assembleia Legislativa correr contra o tempo para tentar chegar o mais próximo possível de resolver os problemas da população. E isso paralelamente às pautas do governo que você está representando lá como vice-líder. Com certeza, com certeza. Tem pautas que o governo algumas está prestes a mandar, algumas que vai mandar mais para frente, algumas está contratando estudo, principalmente na questão das privatizações da EMAI e da Sabesp. Hoje, a reforma prioritária, eu julgo que é a reforma administrativa. Se no Brasil nós precisamos discutir uma reforma administrativa, ficou parado no governo do Jair Bolsonaro e tomara que volte no governo Lula, mas esses 100 dias indicam que ele não está querendo andar nessa área. Em São Paulo, o perigo é ainda mais embaixo, porque o nosso déficit de produtividade do servidor público é um estatuto de 1968. Se o de 88 já precisa ser atualizado, de 68 então muito mais. Então nós precisamos sim fazer uma reforma administrativa, além obviamente de andar com as agendas de privatização da EMAI e principalmente da Sabesp. Isso, eu agradeço muito a participação do Guto Zacarias, deputado estadual pela União Brasil de São Paulo, vice-líder do governo na LESP. Deputado, obrigado, boa noite. Obrigado a você, boa noite a todos os paulistas. Com vocês.